E aí pessoal, tudo bom? Sou o Luiz do Batalhão Windows e esse vídeo aqui é para falar sobre o Microsoft Bing, né, sobre o Copilot, a inteligência artificial da Microsoft. Aqui eu estou utilizando a versão gratuita, né? Então eu vou mostrar como é que funciona e talvez dar algumas ideias de uso, sobre o meu uso diário sobre isso. E por último eu vou tentar lembrar de fazer uma comparação com a OpenAI, que disponibiliza o GPT-4 pago ou 3.5 na versão gratuita. Então eu vou pegar aqui o primeiro exemplo. Eu fiz uma captura de tela de um prompt de comando do DiskPark e eu vou fingir que não sei o que é. Vou perguntar para o Bing o que é isso. O que é isso? Como vocês podem ver aqui, é só uma captura de tela do DiskPark. Isso vai servir para qualquer aplicativo que dê erro no seu computador ou em qualquer lugar. Você tirar uma foto, manda pro Copilot e pergunta o que é isso. Ou então me ajude a resolver isso. Ou sei lá, que código de erro é esse, por exemplo. E ela é gratuita. Lembrando que essa é a versão gratuita. Ela vai responder o que significa essa imagem. Opa, acabei arrastando aqui para baixo. Pronto, responder a pergunta. Então ela conseguiu entender o que tinha na imagem e me dar a resposta. Então caso eu precisasse me ajude a resolver isso, ela ia ajudar, ia seguindo passo a passo para a resposta da minha solução. Então, entendam, inicialmente você tem que saber o que perguntar para poder ter a resposta certa. Você tem que articular corretamente a sua pergunta para a resposta vir correta. Isso não só com a inteligência artificial, isso na vida. Afinal de contas, você precisa saber o que perguntar para poder saber qual vai ser a resposta. Então, a primeira mensagem que eu quero deixar é: articule a sua pergunta para poder a resposta ser bem precisa. Por exemplo, a Microsoft pensou nisso no usuário. As pessoas não observaram. Mas aí você vem aqui no copiloto, por exemplo, na redação, eu preciso escrever sobre um tema qualquer. Como eu iria escrever aqui? Bing, escreve aí uma mensagem de aniversário para minha mãe, por exemplo. Vamos supor, cria uma carta de apresentação para um cargo de marketing. O Bing não ia saber qual o tom, qual o formato, qual o comprimento. Ele ia deduzir e escrever. Essa ferramenta aqui, dentro do Microsoft Edge, caso eu escrevesse aqui, carta de apresentação para um cargo de marketing. Tá, qual o tom da sua mensagem? Qual o formato que você precisa? Qual o comprimento? Então, se aqui por acaso eu escrevesse: preciso criar uma carta de apresentação para um cargo de marketing num tom profissional, por exemplo, o formato é de e-mail e o comprimento médio, ele ia responder a mesma coisa que responderia nessa janelinha aqui. Notem, se eu escrever aqui, eu preciso escrever todo o meu objetivo. Então, a pergunta é bem objetiva. Aqui a Microsoft pensou no usuário e criou lá com tom, com formato, com comprimento, que já é você que dá o set aqui. Poxa, eu esqueci de botar o comprimento que eu queria, o GPT me deu um comprimento muito curto. Aqui não tem como. Aqui, fazendo a pergunta direto, acontece esse erro. Então, é só para você ver como é importante fazer a pergunta para ter resposta. Para ter a resposta correta que você precisa. E a outra parte é sobre a imagem, que você pode colar aqui de qualquer erro, de qualquer lugar, perguntar para o Bing o que é isso, né? O Copilot, o que é isso aqui, e ele vai te responder. Outro exemplo, por exemplo, eu hoje estava precisando fazer um documento bem grande, tá? Utilizando a inteligência artificial. Então eu pedi uma sugestão de um tipo de documento e ele escreveu um documento gigantesco e cortou no meio. Atingiu 4.000 caracteres, cortou. Eu pedi aqui, né, no caso, por exemplo, cortou na parte que fala sobre Surface, né? Vamos supor que eu estava falando sobre computadores e cortou na parte aqui do Surface. Eu podia pedir aqui: continue o texto a partir do trecho que você menciona sobre o Surface. Ele ia criar uma segunda parte do documento, depois é só você pegar, copiar e colar. Então, notem que aqui você vai ter até 30 conversas, né, dentro desse chat.
Então, por enquanto, você é limitado dentro desse chat. Você consegue ensinar a inteligência artificial um assunto ou introduzir algum assunto e você consegue continuar esse assunto por 30 mensagens. Essa é uma das grandes diferenças do GPT da OpenAI. Só que o da OpenAI, o 4, ele já é pago, o 3.5 não. E aqui você está utilizando o 4 já. Sendo que você também pode usar um tom mais criativo, balanceado e preciso. Tá? Então, eu acredito que eu falei tudo que eu queria falar. É só repetindo. Seja objetivo com a pergunta que você vai fazer. Saiba o que perguntar para saber o que você vai ter na sua resposta. Mais ou menos a receita de bolo sempre vai estar aqui. A Microsoft já deixou mastigado. Então, o que você precisa, o tom mais ou menos que você precisa, o formato, o comprimento. Se ele te dá uma resposta imprecisa, peça para ele corrigir. Então, utilizar também aspas, alguma coisa assim em um trecho específico que você precise, ajuda também. E se o resultado não for satisfatório, mude a sua pergunta, que provavelmente, né, a sua pergunta que foi feita de uma forma inadequada, né, para você ter a resposta que você tanto queria. E também, claro, a inteligência artificial não é onisciente, onipresente, ela não tem conhecimento de tudo. Não custa nada você pegar o texto que a inteligência artificial vai criar e editar. Até porque fica chato ler um texto que você sabe que não foi a pessoa que criou. Não esqueçam que você pode colar uma imagem, então, utilizando o Copilot. Lembrando que essa aqui é a versão gratuita. Você pode colar uma imagem, perguntar para ele o que é, que erro é esse, como é que eu soluciono. Ele vai pesquisar, vai te dar algumas fontes que você pode pesquisar mais sobre isso. Ele te dá sugestões de pergunta para você continuar a conversa e tentar resolver o seu problema. Ok? E lembrando também, por último, que a OpenAI, né, aquele GPT que é disponibilizado por eles gratuitamente, que não é da Microsoft, a versão 4 é paga. E aqui você também tem alguns plugins que lá você só usa se pagar. Então, utilize o Microsoft Copilot, ele vai atender boa parte das coisas que você precisa. Não necessariamente agora você precisa pagar, até porque para utilizar dentro do Excel, por exemplo, você precisa pagar, mas você pode fazer perguntas aqui, não tem problema nenhum, ela vai conseguir te ajudar só fazendo a pergunta certa, né? Claro. Mas ela vai continuar te ajudando de forma gratuita aqui dentro do Bing. Então, o que o vídeo para acessar? Bing. Cliquei aqui no chat. E ele abre aquela tela ali. Copiloto com o GPT-4. Ok? Basicamente é isso. Obrigado por assistir o vídeo. Eu acredito que foi um pouco longo. Mas eu estou tentando estudar um pouco sobre a inteligência artificial para melhorar também meu uso pessoal e ajudar as pessoas que eu dou assistência, ok? Só mais uma coisa aqui, você pode criar um novo tópico aqui, caso queira, tá? Então ele cria listas de perguntas aqui, então é interessante de repente se você quiser retomar um assunto. Então é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo. Falou!